E hoje, pessoal, eu vou trazer um assunto muito interessante que eu tenho quase certeza que você ainda não escutou por aí. Vim buscar isso aqui nos Estados Unidos quando eu vi uma palestra aqui e eu vi esse cara falando numa palestra sobre mercado financeiro e eu falei, cara, isso me abriu os horizontes e virou muitas chaves, inclusive como eu atuo e uso essas coisas no meu dia a dia, nas minhas operações, e isso impactou diretamente nos meus resultados. Outra coisa, lá no final desse vídeo eu vou mostrar para você como é que você usa essas coisas todas de um jeito que vai abrir os seus horizontes, de uma maneira que vai ter um impacto direto nas suas operações e nos seus resultados. Então fica aqui até o final, você vai gostar do que eu tenho para dizer para você. Fala galera, Felipe Amorim aqui, Academia Alta Renda, sejam todos muito bem-vindos. Mais um dia, estamos continuando aqui com os nossos vídeos, trazendo conteúdo de valor para você, conteúdo que vocês não vão encontrar nem treinamento pago no Brasil. Então, dê o seu like aí, se inscreva no canal para você receber os avisos, para você compartilhar isso com a galera também, que você sabe que tá querendo ver isso aqui. O que a gente vai falar hoje, galera, sobre a teoria dos eventos. Como é que é, Felipe? É isso mesmo, teoria dos eventos. Como eu falei para vocês, duvido muito que você já tenha escutado falar disso por aí, mas isso aqui pode virar a chave, pode virar o jogo nas suas operações e nos seus investimentos no mercado financeiro. Saber desses eventos, como eles acontecem, por que eles acontecem e como o mercado reage a isso e principalmente como os grandes players do mercado reagem a isso tudo. Uma vez que você conhece isso, basta você seguir junto, você andar na mesma direção e você vai colher os mesmos resultados. É isso que eu quero te falar no final desse vídeo, quando eu vou mostrar para você como é que você aplica isso aqui no seu dia a dia no mercado financeiro. O que se resume a teoria dos eventos, pessoal? A teoria dos eventos diz pra gente que a gente tem três grandes eventos que acontecem no mundo, nos cenários macroeconômicos, políticos e de mercado também. E esses eventos estão distribuídos em três principais, que são os eventos não, e eu já vou explicar o que é isso, não e unknown. O que significa isso, Felipe? Vamos lá. Traduzindo, não é uma coisa que você já sabe, é uma coisa sabida. A tradução da palavra não é que já foi sabido, que alguém já sabe sobre isso, tá bom? Então quando eu digo que um evento é não, o que eu estou dizendo? Que todo mundo já sabia que aquilo ia acontecer. Vou te dar um exemplo disso. Alteração na taxa de juros de um país. Cara, os grandes players, né, quem já tinha que saber da história, e na verdade a grande maioria do mercado também, já sabe o que vai acontecer, que já vem havendo uma previsibilidade daquilo. Os bancos centrais já vêm dando anúncios daquilo ao longo do tempo. Ou seja, é um evento não. As pessoas sabiam que aquilo ia acontecer. Elas sabiam que sabiam, entendeu? Não é uma grande surpresa. Mas quando esse tipo de evento acontece ou está por acontecer, o que o mercado faz? Ele se antecipa ao fato, ele se monta no seguinte sentido de se montar mesmo, de montar uma posição. E como ele faz isso? Você pode perceber que na prévia de alguns dias ou de algumas horas de uma mudança de alteração de taxa de juros, ou de um leilão pelo Banco Central de Câmbio, ou um relatório de mudança de IPCA, de inflação, uma alteração na política fiscal do governo, uma alteração na política tributária de um governo, algum projeto de lei que passa no Congresso e impacta diretamente o sistema econômico de um país todo, seja na previdência, seja em caráter tributário, enfim. O que eu quero mostrar para vocês é que o mercado se antecipa. Você já percebeu que nesses momentos costuma ocorrer uma coisa muito peculiar? Normalmente, quando a notícia é boa e todo mundo sabe, os players puxam o mercado para baixo para se posicionarem melhor, ou seja, para comprarem mais barato, porque sabem que a perspectiva desse mercado é ter um upside, pode ser muito forte inclusive. Então eles se preparam, eles se antecipam, eles se montam na outra ponta para buscar liquidez, para montar mais barato, para montar melhor o preço, para que ganhem o benefício daquele upside. Quando esse evento não é muito ruim, é muito pessimista, faz o contrário. O mercado puxa para cima, os players puxam o mercado para cima, para quê? Para distribuírem suas posições, para liquidarem e realizarem suas posições, para que o mercado realize aquele downside que ele provavelmente tem. Então isso é o que a gente chama de antecipação ou de montagem de posição no caso dos eventos não. Quando a gente vai para o segundo evento, ou a segunda característica, é de um evento não unknown. O que significa isso, pessoal? Ou seja, eu sabia que algo ia acontecer, mas eu não sabia o quê. Eu sabia que algo estava prestes a acontecer, mas eu não sabia exatamente o que ia acontecer. Eu tinha uma ideia, mas eu não sabia o quê. A guerra de preços da OPEC, em função de todos os países que estão envolvidos naquela situação de negociação,
é algo que pode ser um evento não, porque você não sabe nunca se a Rússia vai dar uma determinação de suspensão de produção ou de consumo ou de negociação, você não sabe se os países do Oriente Médio vão também influenciar nisso, o Canadá e Estados Unidos, que são outros dois grandes players de petróleo no mundo, você não sabe quando a OPEC começa a negociar e começa a conversar sobre oferta e demanda e preços do petróleo no mundo, você não sabe exatamente o que vai acontecer, o que você sabe é que vai acontecer. Outra coisa, quem lembra em 2020, quando aconteceu aquela questão no Irã com os Estados Unidos, que houveram bombardeios, a morte de um general iraniano, ou seja, aquela situação no Oriente Médio já vinha se prolongando por muitos anos. Todo mundo sabia que ia acontecer alguma coisa, só não sabia o que e quando. Mas pelo desenrolar da história, você nota a iminência do evento, você nota que alguma coisa está acontecendo e está perto de acontecer algo. Quando esses eventos unknown estão para acontecer ou acontecem, não é possível antecipar isso aí, mas os players se protegem desses eventos de maneira antecipada. Eles não montam posições e tal, porque ninguém dá conta de saber exatamente o que vai acontecer e quando vai acontecer. Ninguém imaginava que bombas iriam explodir no consulado americano no Irã, matar soldados americanos e depois a retaliação americana matar um general iraniano. Não dava, né? Ninguém sabe efetivamente qual vai ser o final da conversa nos bastidores ali dos países que fazem parte da OPEP para determinação de oferta e demanda do petróleo e seu preço. Sabe-se que tem uma conversa e sabe-se que existe uma direção, uma potencial resposta para a oferta e demanda e preço do petróleo no mundo. Mas efetivamente, se no meio da reunião o Putin vai levantar lá, fazer biquinho e carinha de raiva e botar tudo a perder, ninguém imagina, ninguém adivinha. Então o que eles fazem? Eles se protegem. Como eles se protegem? Redeando suas carteiras, entrando em ativos com beta negativo, enfim, operando futuros, arbitrando e especulando futuros. Tem vários meios dos players se protegerem desses eventos não. Enfim, entrando e travando suas posições em qualquer ativo de contraparte, né, desde que seja um ativo de segurança, que eles usam como segurança, seja na própria bolsa, seja em bolsas em sessões diferentes, enfim, tem várias alternativas que isso pode acontecer, tá? Mas esse é o evento unknown, que eu sabia que ia acontecer, mas não sabia o que e não sabia quando. E a terceira etapa dessa distribuição da teoria dos eventos é o evento unknown. Pelo que eu falei dos outros, você já imagina o que acontece quando esse evento unknown surge. É um evento que ninguém sabia que ia acontecer. É totalmente imprevisível. Normalmente, pessoal, ele é tratado como um evento outlier. Os famosos Black Swans, ou os famosos cisnes negros. Esses cisnes negros são eventos que acontecem na história totalmente imprevisíveis e que dão um desequilíbrio geral nas economias, nas políticas, nos mercados, em tudo. E criam grandes movimentos de preço, normalmente grandes recessões e grandes crashes financeiros. Sejam setoriais ou sejam sistêmicos, tá? Esse evento unknown, ou seja, que eu não sei que vai acontecer, não é possível se antecipar e também não é possível se proteger. Mas é possível reagir a esses eventos. Então, esses grandes players, quando esses eventos acontecem, por exemplo, 2 aviões colidem com as Torres Gêmeas em 2001 nos Estados Unidos, e naquele dia o preço dos mercados desabam pela insegurança e pela instabilidade de mercado, os robôs perdem totalmente os parâmetros de negociação, começam a fazer um monte de besteira, acontece um sell-off no mercado, um short selling muito forte no mercado, players estopando suas posições, outros virando vendidos para tentar pegar um pouco dessa arbitragem, dessa especulação, para salvar um pouco do prejuízo que tiveram nos seus portfólios, nas suas carteiras, inclusive em ativos de muito risco, como futuros e dos derivativos de forma geral, uma desalavancagem massiva no mercado de ações, ou seja, um monte de coisa acontecendo de uma vez, pressionando ainda mais os preços para baixo, numa situação de reação aos eventos unknown. Ou seja, e isso, pessoal, também pode acontecer num upside. Vai que alguma coisa acontece de maneira excepcional no mundo. Eu nunca vi isso acontecer, mas pode acontecer. Um exemplo, num fractal bem menor, que a gente pode ir a relacionar com os eventos unknown, foi a carta enviada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, no final do mês de setembro de 2021, onde, após um longo período de instabilidade política, instabilidade jurídica e certas rusgas com o Poder Judiciário, ele, numa atitude completamente contrária a tudo que todo mundo imaginava, mandou uma carta pedindo desculpas ao Poder Judiciário e aos ministros do Supremo Tribunal e dizendo que respeita a atividade e o posicionamento do Supremo Tribunal Federal
e que não quer mais briga. E isso deu realmente uma acalmada nos ânimos e um sentimento mais otimista de mercado pelos próximos meses, acreditando que aquilo podia dar um alívio àquele cenário político, econômico e jurídico tão instável quanto estava o brasileiro, e isso acaba, essa estabilidade acaba atraindo investidores para o país, e isso favorece os mercados e a economia. Ninguém sabia que ele ia mandar essa carta, foi uma coisa totalmente imprevisível. Inclusive houveram muitas críticas pela base do governo dessa carta que foi enviada. Agora, fato é que isso impactou os mercados e fez o mercado puxar muito rápido no upside. A gente viu o mercado em 4 minutos, o índice Bovespa subir 4.000 pontos, que é praticamente o dobro ou mais que o dobro da volatilidade média diária nos últimos anos. Então, quando a gente tem esse evento unknown, o que pode ser feito é reagir a esses eventos. E aí a gente vai para o final, com a aplicabilidade, como é que você vai usar isso no seu operacional, no seu dia a dia e para impactar os seus resultados. Vamos lá, galera. Quando eu sei disso aqui, e eu percebo essas coisas acontecendo e eu posso olhar isso. Por exemplo, os eventos não, eles saem em relatórios econômicos durante o dia. De vários sentidos, em vários aspectos econômicos e políticos. É só eu acompanhar aquilo e na prévia daquilo, 5, 10 minutinhos antes, 15 minutinhos antes, eu perceber como é que o preço está se comportando para esperar aquele evento. Pega um payroll da vida aí para você ver. O payroll dá um shakeout muito forte, mas você pode sim perceber essas coisas no evento de payroll. Mas uma mudança de IPCA ou às vezes uma alteração de taxa de juros, vocês podem ver que o mercado se prepara para aquilo, ele se antecipa para aquilo. Quando ele se antecipa para aquilo, você pode perceber esse rastro. E percebendo esse rastro, basta você esperar os caras grandes, os cachorros grandes, voltarem ao dinamismo do mercado, voltarem ao direcional do mercado, e entrar com eles, porque normalmente os caras grandes estão dando direção para o mercado e o varejão está sendo usado como alimento para esses tubarões, acionando seus stops, porque eles estão normalmente ao contrário dessas posições. Porque, um exemplo, acharam que o mercado ia cair, mas na verdade os caras estavam se montando para dar um upside, para aproveitar o upside desse mercado. Fica ligado. Quando você vê um evento não, é aquele que você acompanha por dias, semanas ou até meses, que está acontecendo pelo mundo. É interessante ler relatórios, é interessante ler a Bloomberg, ler o Investing.com, vários canais e vários jornais de notícias econômicas e políticas ao redor do mundo que te dão essa previsibilidade. Poxa, como é que está indo essa questão, essa guerra comercial Estados Unidos e China? Como é que essa coisa está se desenrolando? Os Estados Unidos vai realmente promover sanções econômicas em relação à China e a China vai retaliar isso de alguma forma? A China controla praticamente todo o sistema de insumos farmacêuticos do mundo. Inclusive, os Estados Unidos é extremamente dependente disso da China. Os Estados Unidos não consegue fabricar um remédio sem insumo farmacêutico da China. Então, essas coisas precisam ser analisadas. E quanto mais isso vai avançando, mais você vai vendo que vai havendo uma mudança, uma migração desses portfólios por mais proteção ou menos proteção. Vamos montando uma posição em ouro, prata, vamos buscando um pouco mais de opções, ativos mais de segurança, liquidando um pouco das posições nas ações. O que está acontecendo? Outra coisa, um evento não, ele está muito relacionado a correções ou recessões que a gente chama de cíclicas. Por que cíclicas, Felipe? A grande maioria, pessoal, das correções de mercado, elas não acontecem porque acontece algum desastre. Elas acontecem porque o mercado ele se comporta em ciclos. Então o mercado vem subindo, ele ganhou um certo limite de alta aqui. Os próprios players que estão comprados desde lá de baixo, eles falam, cara, tá bom isso aqui, eu vou realizar um pouco do lucro, botar um pouco do lucro no bolso e depois eu vejo o que eu faço. E naturalmente, quando eles começam essas realizações, o mercado corrige. Mas é uma correção cíclica. Não tem nada a ver com crise, crash, tem nada a ver. É uma questão de mercado mesmo, é natural que isso aconteça. Tá? Então, quando a gente percebe esses movimentos, e a gente sabe lá contar as ondas, inclusive tem vídeos aqui no canal, e eu acho que você deve assistir sobre contagem de ondas, teoria de Elliott, que casa muito bem com essas questões cíclicas de teoria de ciclos de mercado e ciclos econômicos. Você tem que saber, se você quiser se dar bem nisso, prestar atenção nisso aqui, porque isso é um evento não, e você consegue se proteger dessas coisas. Inclusive, se você nota os players se protegendo desses eventos, você começa a se proteger com eles, liquidar com eles, desalavancar com eles e tudo mais. Agora, pessoal, quando a gente está falando do evento unknown, aí o que você pode fazer é o mesmo que eles fazem. Você reage, encerra o que você está posicionado, se tiver que realizar uma perda, realiza, e aí a gente entra no esquema fight, combate. É o seguinte, pessoal,
quando chega nesses eventos ano a não e a coisa realmente estoura, é melhor que você realize o seu prejuízo o mais cedo possível. É o que todo investidor e especulador financeiro, os mais famosos na história, sempre disseram. Quando o mercado está a seu favor, você se mantém na posição e absorve do mercado tudo que ele tem para te dar. Mas quando o mercado vem contra a sua posição, saia dali o mais rápido possível com o menor prejuízo possível. Essa é a virada de chave e esse é o segredo do mercado financeiro. Bem, eu espero que vocês tenham gostado aí da teoria dos eventos, tem muito mais por aí, dê o seu like no canal, se inscreva no canal, faça o seu comentário, comenta aí o que você achou, comenta aí se você já deu conta de perceber algumas dessas coisas, ou se você, agora que eu falei, você lembrou de eventos que você viu acontecer, mas você não sabia. Agora porque eu falei, isso já está no seu consciente, já está na sua mente, você vai começar a ver isso de um modo muito claro e eu tenho certeza que vai te ajudar nas suas operações e nos seus resultados. Assistam esses outros vídeos que tem aí no canal, que eles são complemento dessas aulas todas. E tudo isso aí vai formando o seu perfil como operador e vai dar um impacto direto, imediato nas suas operações e nos seus resultados. Espero que vocês tenham gostado. Sucesso e sorte a todos sempre e nos vemos no topo. Valeu, galera!